Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos ao curso à prova. É um prazer estar aqui com vocês, fazendo essa revisão para o TJ de Santa Catarina. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Uiara Vaz, professora de Direito Civil e Direito do Consumidor aqui do curso, ok? Segue os meus canais de comunicação para que você possa entrar em contato comigo em caso de alguma dúvida. Eu tenho um Instagram voltado totalmente para o estudo do concurso público, ok? O iaravaz.prof. Lá você encontra dicas de direito civil. Segue a gente para você ficar por dentro de tudo que é relativo ao direito civil e suas novidades. Tem alguma dúvida? profauiaravaz@gmail.com, ok? E-mail destinado às suas dúvidas também. Fique à vontade para entrar em contato comigo. Como professora, que essa aula de revisão vai funcionar? Eu trouxe questões da banca e vou revisar o tema das questões com vocês, ok? Ótimo, tem tema aqui de tudo que está previsto no seu edital, fechado? Então vamos lá. São causas impeditivas ou suspensivas do curso prescricional. Bom, trata-se, portanto, de uma questão de prescrição. Sabemos que nós, como indivíduos, nós temos direitos subjetivos e esses direitos subjetivos, quando violados, eles geram uma pretensão. E essa pretensão, ela tem um lapso temporal para ser intentada. Se não for intentada dentro deste lapso temporal, ocorre a prescrição. Então, vem aqui comigo, nós temos um direito subjetivo que, se violado, gera uma pretensão. E essa pretensão, ela tem um prazo para ser intentada, que é um prazo de prescrição. Esses prazos prescricionais, eles estão dispostos lá no artigo 206 do Código Civil. E eles caem muito em prova, professora, despenca, ok? Prova adora misturar os prazos prescricionais, então o artigo 206 é de memorização obrigatória. Vamos lá para as causas impeditivas ou suspensivas. Essas causas, elas estão previstas nos artigos 197, 198 e 199. Toda matéria de prescrição é muito importante que ela seja memorizada. É uma matéria que cai demais na prova. Olha lá, são causas impeditivas ou suspensivas do curso do prazo prescricional, exceto a incapacidade relativa do credor, a existência de condição suspensiva, o não vencimento do prazo da obrigação e a ausência do país em virtude de serviço público da União assumido pelo credor. Então é exceto. Olha aí. Também não corre a prescrição contra os incapazes de que trata o artigo 3º. O artigo 3º, ele trata dos absolutamente incapazes. Então, a questão já está errada na letra A, porque não é a incapacidade relativa, e sim a absoluta. Então, a questão errada é a letra A, ok? E as demais estão corretas. Olha aí comigo. A existência de condição suspensiva, 199, inciso 1. O não vencimento do prazo da obrigação, 199, inciso 2, e a ausência do país em virtude de serviço público da União assumido pelo credor, 198, inciso 2, ok? Fechado? Então, revisamos aí, prescrição. Sobre fontes do direito, é correto o que se afirma. Sabemos que nós temos várias fontes do direito, não é? O nosso direito civil, direito positivado, que segue a tradição da civil law, ele tem como principal fonte, a primeira fonte, a mais importante, a lei. Por quê? Porque os nossos conflitos levados ao âmbito do Poder Judiciário, eles são dirimidos com base na lei. A gente vai pegar a lei e aplicar ao caso concreto, não é? Como chave e fechadura, a lei se amoda ao caso concreto. Lindo? Ótimo. Então, a lei é a primeira fonte do direito. Mas a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no seu artigo 4º, ela traz
outras fontes do direito. Olha aí. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso concreto com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Então, a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito também são fontes do direito. Mas não só. Nós temos a doutrina, que também é como fonte do direito, por quê? Porque é a interpretação do direito pelos seus aplicadores, e nós temos a jurisprudência, que é o entendimento reiterado dos tribunais. Então, olha aqui, quais são as fontes do direito? A lei, os princípios, os costumes, a analogia, a doutrina e a jurisprudência. Essas são as fontes do direito. Então, sabendo disso, vamos à análise da questão. A analogia, interpretação comparativa por aproximação de textos legais, perfeito o seu conceito, é isso que é analogia. Quando nós não temos uma regra para disciplinar exatamente aquele caso, nós pegamos uma comparação por aproximação dos textos legais e fazemos uma analogia, também é considerada fonte do direito. Letra A, perfeita. Letra B, a doutrina como interpretação legal feita por especialistas é também entendida como fonte do direito. Ok, doutrina também é entendida como fonte do direito. A lei é a única fonte do direito, posto que contém comandos escritos de comportamento. A lei é a principal fonte do direito, mas ela não é a única, ok? Então, essa expressão aqui está errada. Portanto, o gabarito é a letra C, sendo falsa devido à expressão é a única fonte do direito. Acabamos de ver que não é. O costume como representação de práticas tradicionais de um povo é fonte do direito, perfeito. Ok? Então, essas são as fontes do direito. E o gabarito é a letra C, porque a lei não é a única. Seguindo. Acerca do uso do nome ou da imagem da pessoa por terceiros, é correto afirmar. Trata-se, portanto, de uma questão de direitos da personalidade, que são direitos existenciais da pessoa, como a honra, a imagem, o nome, a sua vida privada, a sua intimidade. São direitos que, se violados, eles dão ensejo à indenização aplicável a partir do dano moral, ok? Então, vamos lá, ó. Acerca do uso do nome ou da imagem da pessoa por terceiros, é correto afirmar. A possibilidade de proteção ao nome e à imagem se extingue com a morte do seu titular. Sabemos que uma das características dos direitos da personalidade é a vitaliciedade, ou seja, eles vigem, eles são protegidos até que a vida da pessoa esteja ali. Porque a partir da morte, esses direitos não são mais protegidos, essa é a regra. Contudo, existem alguns direitos da personalidade que são protegidos pós-mortem. Por exemplo, o nome, a imagem da pessoa falecida. Todos esses direitos, eles podem ser protegidos por meio dos seus herdeiros, ok? Então, a possibilidade de proteção ao nome e à imagem se extingue com a morte do seu titular. Não totalmente, ok? Então, essa é falsa, estamos buscando a correta. A exemplo disso, nós temos o artigo 20, parágrafo único. Nós temos também o artigo 12, parágrafo único. Olha o que fala. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para recorrer à proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. Qual proteção? A proteção de que fala o caput, olha aí. Salvo se autorizadas ou se necessárias a administração da justiça ou a manutenção de ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. ADI 4815.
Ok? Então, a letra A tá falsa. Letra B. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, se houver intenção difamatória. Essa assertiva tá falsa por quê, professora? Porque o nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público em hipótese alguma, ainda que não seja com intenção difamatória. É o que fala o artigo 17. Então é esse pedaço aqui que faz ficar falsa. Leia o 17 comigo. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Então, a condição difamatória não é condição para que não seja usado. Mesmo que não seja usado com essa intenção, não pode, ok? Letra C. O pseudônimo não goza de proteção no âmbito dos direitos da personalidade. Ora, vai totalmente de encontro ao artigo 19, porque o artigo 19 do Código Civil, ele fala que o pseudônimo adotado para atividades lícitas, grifa no código, atividades lícitas, goza da proteção que se dá ao nome. Por que eu disse para você grifar? Porque na sua prova pode trazer a seguinte assertiva. O pseudônimo adotado para quaisquer atividades goza da proteção que se dá ao nome. Essa assertiva estaria falsa, porque são somente para atividades lícitas. Então, a letra C também está falsa. E a letra D. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Perfeito, é o que está expressamente disposto no artigo 18 do Código Civil, sem tirar uma vírgula. Então, o gabarito é a letra D, com base no artigo 18 do Código Civil, que de fato não é possível usar o nome alheio em propaganda comercial sem autorização. Considerando-se que determina a lei específica, é correto afirmar que, mais uma lembrança aí com relação à prescrição. A prescrição é irrenunciável? Não. O artigo 191 do Código Civil, ele nos fala que a renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita. Logo, se ele dá formas como pode ser feita a renúncia da prescrição, é porque ela é admitida, ok? Então, a prescrição é irrenunciável ou falsa. Olha aí o 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita e só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiro depois que a prescrição se consumar. Tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado incompatíveis com a prescrição. Letra B. O juiz pode reconhecer a prescrição de ofício. Tá certo. A prescrição ela é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício e alegada em qualquer grau de jurisdição. E a questão de ser uma matéria de ordem pública podendo ser arguída de ofício pelo juiz, está disposto lá no CPC, artigo 487, inciso 2. Haverá resolução de mérito quando o juiz decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou de prescrição. Então, a letra B está correta, é o nosso gabarito. Vamos ver por que as demais estão incorretas. Letra C. A prescrição somente pode ser alegada em primeira instância. Cuidado com essas palavras e expressões extremas. Somente, apenas, exclusivamente, sempre, nunca. A chance disso estar errado é gigante, ok? Então, olha aqui, a prescrição somente pode ser alegada em primeira instância? Falso. Eu acabei de te dizer que ela pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição. E isso é 193 do Código Civil. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. E a letra C, por que está falsa? Os prazos de prescrição podem ser alterados por convenção das partes. Não, são prazos apenas determinados na lei. Então, o 192 determina para a gente que os prazos de prescrição não podem ser alterados pelo acordo das partes. Não podem, são prazos legais e não observado o prazo da lei, ocorrerá a prescrição. Então, essa também está falsa.
Beleza? Podemos avançar? Vamos lá. Com relação à morte presumida, as alternativas são verdadeiras, exceto. Vamos dar uma lembradinha aqui com relação à morte. Sabemos que nós temos dois tipos de morte. Nós temos a morte real, que é aquela constatada à luz de um cadáver, e nós temos a morte presumida, que é aquela em que nós não podemos atestar que a morte ocorreu porque estamos vendo um cadáver, mas sim porque a pessoa foi incerta em situações que nos faz presumir a sua morte. Lembrando que essa presunção é uma presunção relativa porque admite prova em contrário, ok? Ótimo. Então, nós temos a morte real e a morte presumida. Sabendo disso, vamos à análise da questão. A sentença que decretar a morte presumida deve fixar a data provável do falecimento. Claro, se uma pessoa, por exemplo, ela foi fazer uma trilha e ela está desaparecida, não foi encontrado o seu corpo, e passado o tempo que a lei determina como ausência, essa pessoa foi dada como morte presumida, o juiz, na hora que ele decreta a sentença de morte presumida, ele tem que falar pra gente a data provável do óbito, ok? Porque isso vai induzir em várias coisas no direito sucessório, ok? Então, a sentença que decretar a morte presumida deve fixar a data provável do falecimento. Tá perfeito. É o parágrafo único do artigo 7º do Código Civil. Ele diz assim: a declaração da morte presumida somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Letra B. Será decretada a morte presumida quando for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Correto é o inciso 1 do artigo 7º. O artigo 7º, ele traz as duas hipóteses em que a pessoa provavelmente está morta. Então, o primeiro fala assim, ó, pode ser declarada a morte presumida sem a decretação de ausência se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Então, a letra B está correta. Quer um exemplo? Lembra do Airbus da Air France, que caiu e desapareceu e ninguém nunca nem encontrou nada? Podemos decretar a morte das pessoas que estavam lá dentro sem decretação da ausência, ou seja, sem um procedimento para falar que essa pessoa é ausente, que ela sumiu. Por quê? Porque é extremamente provável que essas pessoas tenham morrido. Ninguém nunca mais encontrou o avião, nem os seus destroços, nem nenhum corpo. Ok? Letra C. Será decretada a morte presumida após a decretação da ausência, desde que tenha ocorrido a abertura da sucessão provisória. Esse é o nosso gabarito e essa é a falsa. Por quê? Porque é desnecessária a decretação da ausência para a abertura da sucessão. Por quê? Porque nós podemos declarar a morte de alguém sem a decretação da ausência, nos termos do artigo 7º que estamos aqui analisando. Letra D de dado. Será decretada a morte presumida se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Essa é a segunda hipótese do artigo 7º, que traz em seu inciso 2º exatamente essa disposição. Poderá ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Herança do Código Civil de 16, ok? Então essa também está correta, gabarito. Letra C de casa. Acerca da incapacidade civil absoluta, é possível afirmar que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Quanto à incapacidade, eu preciso fazer um parênteses aqui com você.
Em 2015 surgiu a Lei 13.146, denominada Estatuto da Pessoa com Deficiência, que alterou sobremaneira a teoria das incapacidades dentro do Código Civil. E isso por quê? Porque a Lei 13.146, ela erigiu o incapaz por deficiência mental, ou seja, ela erigiu o deficiente mental à categoria de plenamente capaz. Então, todas as disposições do Código que colocavam o deficiente mental como incapaz, seja ele relativa ou absolutamente incapaz, foram revogadas. Então, hoje, no artigo 3º, como absolutamente incapazes, nós temos uma única hipótese: os menores de 16 anos e ponto final. Ok? Por quê? Porque o deficiente mental hoje, ele é capaz plenamente de exercer sozinho os atos da sua vida civil. Joia? Ótimo. Então, e o artigo 4º, professora, dos relativamente incapazes? Teve uma mudança. Quem são hoje os relativamente incapazes? Os maiores de 16 e menores de 18, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os pródigos e aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade. Então a teoria das incapacidades foi alterada, ok? E lembrando aqui no tema da capacidade que nós temos dois tipos de capacidade. A capacidade de fato, que é aquela prevista no artigo 1º, que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, e a capacidade de exercício, que é a capacidade dada a alguém para exercer sozinho os atos da vida civil, que ela é alcançada com a maioridade a partir dos 18 anos. A capacidade de fato também é chamada capacidade de direito e a capacidade de exercício também chamada de capacidade de gozo. Então, após esse panorama, essa revisão quanto à teoria das incapacidades, vamos analisar as questões. É possível afirmar, então busca-se a correta. Apenas os menores de... vamos ler de novo. Acerca da incapacidade civil absoluta, é possível afirmar que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil apenas os menores de 16 anos. Lindo! Após a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, apenas os menores de 16 anos é que são absolutamente incapazes. Os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo, eles são hoje plenamente capazes, ok? Os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir a sua vontade, hoje eles são relativamente incapazes. Os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiveram o necessário discernimento para a prática desses atos, também são plenamente capazes nos termos da Lei 13.146, nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência. Revisado capacidade? Ótimo. No que se refere ao tema capacidade, mais uma vez, é correto afirmar que para os menores a incapacidade cessará pela concessão dos pais. Essa questão, ela está falando da emancipação. O que é emancipação? Emancipação é você tornar o incapaz capaz. Eu não estou dizendo que é você tornar um menor de idade maior, porque a maioridade ela só é alcançada com os 18 anos. É você transformar uma pessoa incapaz em capaz, ok? Então, a emancipação, ela pode ser uma emancipação voluntária, quando ela for feita pelos pais. Ela pode ser uma emancipação legal, que é aquela nas hipóteses em que a lei determina que a pessoa será considerada emancipada, que está no artigo 5º. Ou ela pode ser judicial, determinada pelo juiz. A questão, ela quer saber sobre a voluntária, aquela que é dada pelos pais. Então, leia aqui comigo o artigo 5º. A menoridade cessa aos 18 anos completos, ou seja, ocorre a maioridade aos 18 anos completos.
quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Cessará para os menores a incapacidade pela concessão, inciso 1, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Então, a emancipação, ela não dá maioridade ao menor, ela dá capacidade. Então, ela é um instrumento para que você dê ao menor de idade capacidade para exercer sozinho os atos da sua vida civil. Então, olha lá. No que se refere ao tema capacidade, é correto afirmar que para os menores a incapacidade cessará pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento particular, desde que judicialmente homologado ou por sentença do juiz ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Não pode ser feita mediante instrumento particular, apenas mediante instrumento público. Letra B. Por concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Está de acordo com o artigo 5º e está correta. E aqui existem duas situações nesse artigo. Por quê? Ela vai cessar pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial. Serão os pais que farão, porque eles são detentores do poder familiar. No entanto, se o menor não tem pais e ele é tutelado, será por sentença do juiz, ouvido seu tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Ok? Marque a alternativa falsa, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, super importante, ok? Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou a revogue. É o que está disposto no caput do artigo 2º da LINDB. Não se destinando à vigência temporária ou lei, ou seja, se a lei não for uma lei temporária, ela vai vigir até que outra modifique ou a revogue, ok? Então essa está correta. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Perfeito. São as formas de revogação trazidas pelo parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que trata a lei anterior. Letra C. A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, revoga e modifica a lei anterior. Por que que está falsa? Porque não revoga e não modifica. No parágrafo 2º da LINDB do artigo 2º fala isso. A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Então, o gabarito é a letra C e essa está falsa porque vai de encontro ao artigo 2º, parágrafo 2º da LINDB. Letra D. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. O que essa questão está falando? Que eu tenho a lei A e ela foi revogada pela lei B. Se a lei B for revogada, a lei A, ela não volta a vigir, ok? Então, em regra, não é possível a repristinação. Então, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. É o parágrafo 3º do artigo 2º, está perfeita e está correta. Acredito que eu tenha passado aqui pelos pontos mais importantes do seu edital para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Eu espero que você tenha uma preparação brilhante para que faça uma prova mais brilhante ainda. O sucesso do professor é o sucesso do aluno. Então eu desejo que você
arrase na prova de Direito Civil. Qualquer dúvida, eu estou inteiramente à sua disposição. É um prazer caminhar com vocês rumo à aprovação. Um forte abraço, bons estudos!